Boa noite, está no ar, no Divã do Gicovati. Este é um programa de estreia. Num programa de estreia a gente fica muito nervoso. Todo mundo está nervoso aqui. Mas eu também, apesar de tantos anos de casa e de janela e de estrada, me lembro das primeiras vezes que eu tive que falar em público, isso talvez há uns 30 anos atrás, e eu ficava com a boca seca, taquicárdico, tremia as mãos. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer nada que não fosse só tentar esconder de todo mundo o meu estado. Uma vez eu estava falando para uma plateia grande e me pediram para eu ficar de pé. E eu fui obrigado a falar a verdade. Eu falava sempre sentado. Eu não vou conseguir ficar de pé porque as pernas tremem demais e eu vou dar vexame aqui. Quando eu falei isso, todo mundo riu. E eu me descontraí um pouco. Na realidade, nesse momento, eu não perdi o medo de falar em público, mas eu perdi a vergonha de ter medo de falar em público. Já foi um grande avanço. Depois, eu fui falando tantas vezes, que o medo foi diminuindo. Eu fui vendo aquilo que era óbvio, mas que a gente só vê depois, que é o fato de que a gente só consegue efetivamente ver a plateia como cordial e não como hostil, na medida em que os anos vão passando e a gente vai se sentindo mais reassegurado de determinadas experiências. Eu penso que, na realidade, todo este caminho foi o caminho através do qual eu consegui ir me curando deste pânico que eu tinha de falar em público. E o caminho da cura das fobias é sempre o mesmo. A gente tem que primeiro perder a vergonha, ter consciência, depois perder a vergonha, depois ter a coragem de avisar todo mundo que está passando mal, sem ter que esconder, porque você fica com em vez de ficar com dois problemas, você fica com um problema só, o medo. Não precisa ter a vergonha e o medo. Então, a partir desse momento, a gente começa a curar. E, na realidade, com essa historinha, que é o caminho pelo qual se costuma resolver as fobias e os medos em geral, acontece que eu estou dando o primeiro passo nesse caminho, contando, como costuma acontecer, o primeiro paciente do meu divã aqui sou eu mesmo, e fui eu mesmo, porque, infelizmente, tudo que acontece para as pessoas aconteceu e acontece para mim também. Eu sou, antes de ser um terapeuta, um ser humano. As pessoas às vezes me falam, mas você não é terapeuta? Eu falei, sou terapeuta, mas sou gente também. Então, tenho problemas de todo o tipo, como todo mundo. Na realidade, o telefone já começou a tocar, o que deixa todo mundo também mais calmo, que todo mundo estava com medo que ninguém ia ligar para cá. Então, vamos à primeira intervenção de alguém pelo telefone. Boa noite, diga o seu nome, diga da onde você fala e qual é o assunto do problema que você gostaria de conversar comigo. Pois não. Boa noite, professor. Meu nome é Sérgio, eu falo de São Paulo, capital. E sou ouvinte da CBN já há muitos anos e gostaria de parabenizar por essa excelente ideia da sua participação. A minha dúvida é a seguinte, é com relação ao relacionamento entre pessoas de idades diferentes. Ou seja, no meu caso específico, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é 19 anos mais nova do que eu. Eu tenho 40 anos e ela tem 19. Nós namoramos já há quase um ano, nos damos muito bem, mas é um assunto que às vezes me incomoda um pouco. E eu gostaria de saber, referente a esse assunto. Me diga, você já foi casado antes? Não sou casado. Solteiro? Solteiro. Você tem vontade de ter filhos? Sim, muito. Então, e ela também? Também. Então, porque na realidade, a grande maioria das vezes, o problema da diferença de idade é quando o homem, por exemplo, sendo muito mais velho, já foi casado, tem filhos e casa e se liga de novo a uma moça jovem que quer ter filhos, porque quase todas as moças jovens querem ter filhos, e ele então se sente meio forçado ou coagido a ter que ter filho de novo numa idade, num momento que ele não está mais afim disso. Entendi. Se não é esse o caso, evidentemente que a diferença de idade ideal é menor, porque as pessoas teriam mais participação, vamos dizer, seriam membros da mesma geração, né? Teriam uma história mais parecida, teriam ouvido na mocidade as mesmas músicas, seriam parceiros, cúmplices de uma história mais parecida. Mas isso é na teoria. Na prática se houve o encantamento.
Se ela é uma pessoa legal, se ela é confiável, se você se dá bem com ela, eu não vejo razão nenhuma para interromper um relacionamento só por causa da diferença de idade. Então o senhor acredita que a diferença de idade não é um empecilho? Não acho que é um empecilho definitivo, não. Ok, professor. Foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Eu queria então ler agora um primeiro e-mail que também já não chegou aqui, foi enviado pelo João. Tenho 44 anos, separei-me de minha esposa após 20 anos e tenho um filho de 15. Conheci e apaixonei-me por uma mulher de 25 que tem uma filha de 5 anos. Acontece que vivo um dilema, não consigo ficar longe de minha ex e do meu filho. Sou dependente emocional dela e tenho complexo de culpa por deixar meu filho que está magoado e mal conversa comigo. Minha ex me acusa de traição e de pagar as contas da minha namorada, que não tem boa situação financeira. E esta me cobra mais atenção e presença, pois não moro com ela. Estou confuso e indeciso com a situação. Então, a impressão que me deu aqui é que você se separou sem se separar efetivamente da sua esposa. Ou seja, foi eu não entendi se você primeiro se separou e depois se apaixonou por esta outra moça, ou se, na verdade, houve uma concomitância das duas coisas. O e-mail tem essa desvantagem, nem sempre fica muito claro para a gente exatamente todos os detalhes. Mas eu tenho a impressão que o seu problema mesmo é conseguir terminar esse divórcio, essa separação. Porque, na verdade, sempre a separação é uma separação complicada quando envolve filho, né? E depende muito também do comportamento da ex-mulher. Pelo jeitão aqui, a sua ex-mulher não é uma pessoa fácil. E por isso mesmo talvez você tenha se separado. Quase sempre quando a gente se separa existe esse problema. Você se separa de uma pessoa por causa das encrencas. E essas encrencas não se resolvem com a separação. Elas se amplificam e se tornam por vezes até mais turbulentas nesta hora da separação, porque a pessoa naturalmente vai se sentir rejeitada, abandonada, desconsiderada, como aconteceu aqui, e vai transferir isto para o filho, quer dizer, vai envolver o filho na separação, e isso que leva o menino, que já normalmente não gostaria muito da separação, a ainda mais participar ativamente de uma pressão contra a nova relação. Então, eu acho o seguinte, você deveria realmente firmar o pé, se afastar, aceitar que a sua ex-mulher vai sabotar sempre qualquer nova relação, vai sabotar, pelo menos temporariamente, a sua relação com o seu filho, e ter paciência para que isso aos pouquinhos se resolva. Se é que vai se resolver, porque, infelizmente, quando a ex-mulher manipula o filho, não há muito como você resolver este dilema, não é? A não ser tolerando bem este sofrimento. Infelizmente, não há separação indolor. Quando a gente erra na escolha, a gente paga um tributo na saída. Mais um ouvinte. Seu nome, por favor, de onde você fala e qual é o problema que te traz hoje aqui? Meu nome é Tininha, eu falo do Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber sobre um assunto que já é muito discutido, já foi muito discutido, o orgasmo na mulher. Há muito tempo se fala sobre isso, a mulher, apesar de toda a evolução dela, isso continua sendo um trauma, um problema. As que conseguem se sentem muito felizes, as que não conseguem se sentem infelizes com o assunto. Aí a pergunta... Ainda hoje a mulher finge orgasmo? Mais do que nunca hoje as mulheres fingem orgasmo, né? Porque essa preocupação com o orgasmo só cresceu, né? E principalmente nos últimos tempos voltou a crescer uma preocupação com o orgasmo vaginal. Tininha, na verdade, a grande maioria das mulheres tem orgasmo através da estimulação clitoriana, não é? E aí não há necessidade de fingir, não há muito problema de dificuldade orgástica. Agora, na penetração vaginal, há sim algumas dificuldades, e essas dificuldades, às vezes, elas hoje ficam como se as mulheres ficassem envergonhadas de não ter o orgasmo vaginal. Não sei se por influência exagerada até dos filmes pornográficos que voltaram a estimular a ideia de que o prazer essencial da mulher é mesmo o prazer vaginal,
Na realidade, isso não é verdade. A grande maioria das mulheres não sente grande prazer na penetração vaginal. A vagina é um órgão reprodutor, não é um órgão efetivamente de prazer sexual. A vagina tem uma sensibilidade baixa e essa baixa sensibilidade foi feita para que pudesse se passar a cabeça de um feto de 15 centímetros de diâmetro. Você pode imaginar que se fosse uma área de grande sensibilidade, como é, por exemplo, a língua, a dor do parto seria insuportável. Então, a vagina é um lugar reprodutor. Há uma obsessão atual pelo orgasmo vaginal. Eu acho que induzido de novo pela indústria pornográfica, que fica mostrando nos filmes que as mulheres acham isso aí o maior barato. A maior parte das moças não acha barato nenhum, finge, porque não quer se sentir por baixo, não quer se sentir diminuída, não quer se sentir menos do que aquilo que idealmente deveria ser. Então há um momento difícil, porque a partir do momento que uma situação difícil, porque a partir do momento que a moça começa a fingir o orgasmo, ela começa a ficar num beco sem saída, porque o rapaz pensa que ela tem orgasmo, não a estimula adequadamente para ela se resolver, ela não consegue avisar que está mentindo e fingindo, porque ela tem vergonha, e fica num ciclo vicioso do qual não tem saída, finge cada vez mais e mais e mais, e isso é uma fria. A melhor coisa que existe no mundo é a gente falar a verdade, e desde o início, porque a ideia da mentira, ela vai só complicando e vai ganhando agravamento e vai piorando cada vez que passa o tempo e fica sem saída. Muito obrigado pela sua participação. Temos já bastante telefonemas para a alegria geral aqui, de modo que vamos ao próximo cliente, se posso chamar assim. Seu nome, por favor, de onde você fala e qual o problema? Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Alberto, eu falo de Moema, aqui de São Paulo. Pois e não. Meu problema é um problema que nasceu de uma coisa boa. Eu sou casado há 5 anos, eu tenho uma relação excelente, eu amo minha mulher, só que há um ano atrás eu fui promovido no meu emprego e a nossa vida sexual, que era bastante ativa, começou a diminuir por conta do cansaço que eu sinto com esse trabalho novo que eu estou desempenhando, né? Eu estou chegado muito tarde em casa, então aquilo que normalmente eram nossos encontros assim, semanais, isso foi caindo, né? E eu estou sentindo na minha mulher uma insatisfação que ela não chegou a verbalizar, mas que já me incomoda. Então não sei o que o senhor poderia falar para mim. Mas você tem certeza que ela está mesmo insatisfeita ou é você que está achando que ela está insatisfeita? Não, ela me procura algumas vezes e eu falo para ela que eu estou sem disposição, né? E eu sinto que tem uma frustração no momento, que ela até entende que trabalho também, esse novo trabalho é importante para a gente, para os nossos planos futuros, de filho, de tudo, né? Mas é uma coisa que a gente já tinha entre nós e que deixou de ter, né? Ela trabalha também? Ela trabalha, mas ela tem uma vida mais flexível, né? Ela não trabalha em empresa como eu. A sua atividade no trabalho qual é? Eu sou engenheiro. Engenheiro. Então, veja, aqui, na realidade, a gente tem sempre um sonho, né, de que os melhores anos da vida são os da mocidade, ou os melhores anos são aqueles em que a gente... Você tem filho já ou não tem? Não tem, né? A gente tem planos, mas não tem filho. Então seria um momento maravilhoso realmente da vida, não fosse o fato de que as pessoas hoje, se não trabalharem do jeito que você está trabalhando, realmente não vão conseguir se consolidar efetivamente no emprego. De maneira que, infelizmente, a fase mais fascinante, mais legal da vida tem que ser entrar em competição, na verdade, com aquilo que acontece no ambiente de trabalho. Então, acaba ficando essa coisa meio triste de que quase sempre os casais acabam tendo relações no fim de semana. E não raramente também só durante as tardes do fim de semana, né, quando todo mundo está um pouquinho mais descansado. É o fim da picada. E a vida sexual do casal aumenta e melhora muito quando saem de férias.
Você saiu de férias recentemente? Não, eu estou há 2 anos sem férias. Sem férias. Isso é que não pode. Inclusive porque nas férias, na medida que se reativa a vida e volta ao ritmo tradicional, eu acho que isso aqui apazigua um pouco também a sua esposa, não no sentido da necessidade sexual dela, mas principalmente no sentido dela não se sentir insegura, ameaçada. E acho que nesses períodos é um período em que é mais importante você demonstrar claramente toda a sua afeição por ela, deixando claro que a dificuldade é exclusivamente ligada à sua estafa e é uma coisa circunstancial, que com o tempo, se você pegar a manha e aprender a trabalhar com mais leveza, isso tudo vai conseguir passar. Okay. Muito obrigado pelo telefonema. E agora outro ouvinte, seu nome, por favor? Alô? Alô, seu nome, de onde você fala? Eu vou me identificar como Marcelo. É suficiente. Tá? Bom, doutor Flávio, na realidade meu problema também, assim como o anterior, veio de um sonho bom que se transformou, não sei se num pesadelo, mas que tem me incomodado muito. Na realidade não foi num relacionamento, foi na minha parte profissional. Eu sempre almejei na minha vida um determinado patamar na minha carreira profissional. Não vou poder nem dizer que carreira que eu tenho. Não. E eu vou pedir a você, por favor, que seja breve, porque senão você esgota todo o nosso programa. Claro. Bom, vou tentar abreviar 17 anos em alguns minutos. Isso mesmo, em 2 minutos. Bom, mas tudo bem, vamos lá. O caso é o seguinte, eu sempre almejei um determinado patamar profissional e eu batalhei muito por isso. Eu cheguei a trabalhar num patamar abaixo, mas por conta desse meu desafio, eu cheguei a abrir mão de muitas coisas. Cheguei a abrir mão de ferramentas profissionais, cheguei a abrir mão da minha liberdade, cheguei até a ingressar em uma determinada seita para que eu pudesse chegar a esse patamar. E eu cheguei. O preço disso foi muito alto. E depois de um certo tempo, de tantas perseguições, infelizmente eu perdi essa grande oportunidade que eu tive. E essas pessoas que se diziam minhas amigas me traíram pelas costas, doutor. Isso afetou a minha vida, em particular, no âmbito mais, digamos, da minha fé, da minha crença. Hoje eu estou desempregado, hoje eu estou buscando uma nova oportunidade nesse patamar. Eu não tenho encontrado e eu confesso, estou sem forças. Sim. Sem fé, sem forças. Então, deixa eu lhe dizer. É bem por aí. Infelizmente, eu não posso deixar que você se estenda completamente, porque o assunto é extenso. E é muito difícil de falar alguma coisa nessa situação, porque uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa são as deslealdades vindas da onde a gente não espera. Quer dizer, exatamente. Se você imagina que o indivíduo é seu aliado, seu companheiro, seu parceiro, e você vê que essa pessoa, na realidade, lá em algum momento futuro, te apunhala pelas costas, realmente é uma das maiores mágoas que a gente pode ter que passar ao longo da vida. É como a mesma coisa que a traição na relação conjugal, quando você confia na esposa. Quer dizer, é o mesmo nível de deslealdade, é o mesmo nível de mágoa. E na questão profissional, num caso como o seu, evidentemente que você jogou pesado na questão do trabalho, apostou tudo no trabalho. Exatamente. E a decepção aí é muito, muito dramática. Eu acho só o seguinte, e a vida me tem ensinado o seguinte, a gente não deve desanimar nunca, porque o futuro abre portas tudo de novo, né? Talvez num caminho, aprendendo a lição desses erros que você possa ter cometido, não é? E tentar recuperar uma outra rota que seja talvez mais consistente, mais produtiva. Eu acho que a gente não deve, só peru morre na véspera. Eu vou morrer lutando. Uma outra rota, você diz, um outro meio de atuação ou no mesmo meio? Ou no mesmo meio, mas um outro caminho, aprendendo com os erros que você já possa ter cometido. Né? Entendi. Muito obrigado pela sua participação. Agora temos mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Leide, eu estou ligando de Recife, Pernambuco. Pois não. E o seu problema qual é? E eu tenho depressão e estou fazendo tratamento com um psiquiatra e me apaixonei por ele. Eu queria saber, doutor,
se isso pode prejudicar o meu tratamento. Bom, depende da maneira como ele encaminha. Como é que o médico encaminha esse seu envolvimento? Ele sabe de alguma coisa ou você fica só com as fantasias sem contar nada para ele? Ele sabe, ele disse que é patológico, é doentio e me encaminhou para um psicólogo para me curar disso. Sei. E como é que você interpretou isso? Você achou que ele tinha razão ou não? Você, na verdade, se apaixonou por ele por quê? O que ele tem de tão interessante que os outros não têm, que só o psiquiatra tem? Tudo. É lindo. Tá bom. Afora lindo, o que mais? Não, muito bonito, muito competente. Mas eu sinto que ele não quer, porque ele foi indicado pelo meu trabalho, né? Pela diretoria do meu trabalho. Então... Não sei se é só isso. Na verdade, existe uma ética, porque todo indivíduo que trabalha com pacientes com algum tipo de problema psicológico, na realidade, existe com facilidade a possibilidade de surgir esse envolvimento. E quando surgem esses envolvimentos, eles devem ser objeto de reflexão e de atenção e não tomar como um fato definitivo que já vale a pena ser visto como um amor igual àquele que acontece fora dos consultórios. O amor que surge nos consultórios é assunto de reflexão e de ponderação por parte do médico e do paciente. E não é um assunto para ser tratado como se fosse um encantamento normal fora do consultório. Eu acho que o médico está absolutamente certo. Não sei se a palavra certa é patológico, mas na realidade é o seguinte, é uma coisa que a pessoa quando está muito fragilizada e encontra segurança e proteção num outro, no caso do médico, há uma tendência para esse envolvimento que talvez não ocorresse se você tivesse forte, firme e tivesse conhecido ele em outro contexto. Então ele não pode levar isso como se fosse uma coisa definitiva, entendeu? Então eu acho que vale a pena sim tratar e ver se você consegue buscar outros tipos de parceria sentimental que não essa. Eu agradeço a sua participação. Eu gostaria de ler mais um e-mail agora da Eliane, que nos escreveu para saber como lidar com a grande variação de humor. Dr. Flávio, gostaria de saber como posso lidar com minhas oscilações em momentos de felicidade e tristeza, entre momentos de felicidade e tristeza, principalmente quando penso em me relacionar afetivamente com alguém. Sinto que nunca serei boa o suficiente para a pessoa, então acabo nunca começando, ou melhor, quero e não quero, e acabo tentando esquecer a pessoa. Sinto uma grande dor que chega a ser física, pois não me entendo. Por que isso ocorre? Muitas vezes pensei até em fazer uma besteira. A felicidade existe? Eu acho o seguinte, primeiro eu acho que a felicidade existe, entendido não como uma situação de paraíso permanente, mas como um estado no qual a gente tem domínio e controle sobre a vida da gente, tem vários momentos legais e principalmente quando a gente é capaz de resolver mais ou menos rapidamente as adversidades e os sofrimentos da vida. O que passa aqui não é propriamente variação de humor, e sim uma insegurança em relação ao envolvimento amoroso. A impressão que me dá é que você quer muito, se encanta, não arrisca e cai fora. Quer dizer, você desiste antes de começar e aí você tem então o fracasso garantido das pessoas que nem mesmo chegaram a apostar. Quer dizer, você não cai do cavalo porque não sobe no cavalo, entendeu? E não subindo no cavalo é garantido que você não cai do cavalo, só que você também não vai ter as delícias e os prazeres de cavalgar. Eu acho que, na realidade, o problema é medo do sofrimento, medo de frustração, medo de ser rejeitada, medo de decepcionar, medo de se decepcionar, um monte de medos relacionados ao encaixe sentimental e que quando você acha que vai conseguir superar, vem um momento de felicidade e depois, quando você foge de medo, a tristeza toma conta. Acho, outra vez, que é sempre melhor a gente não dar trela tão grande para o medo. O medo foi feito para ser enfrentado, exatamente como eu comecei o programa falando do medo que a gente possa ter de falar em público, ou mesmo o medo de começar a fazer um programa de rádio, numa rádio assim importante como a CBN. De todo modo, não tem jeito, a gente tem que enfrentar situações de medo, sem o que a vida fica muito, muito chata mesmo, e aí não tem felicidade para ninguém mesmo. Agora mais uma pergunta por telefone. Seu nome, por favor, de onde você fala e qual é o problema?
Muito boa noite, meu nome é Daniel, eu falo de Santo André. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta, eu sou uma pessoa que eu sou casado, já tenho 2 filhos, né? Casado há quanto tempo? Eu sou casado há 12 anos. Sei. Tenho 2 filhos e nunca consegui ficar com uma mulher só. Eu sempre tive vários relacionamentos com várias mulheres e nunca me apeguei a nenhuma, nunca consegui gostar de nenhuma. Eu queria saber se isso é normal ou deve ser algum problema que eu tenho. Você é casado e a sua mulher sabe disso? Que eu sou casado? Não, que você não consegue ficar quieto? Ela deve desconfiar, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho, tenho minha vida em casa normal, meus relacionamentos com meus filhos são normais, entendeu? Sei, mas você não tem apego grande nenhum por ela também, não? Não tenho. E nunca teve por nenhuma outra mulher no outro momento? Não. Sei. Como é que você imagina, você sente que a sua mulher, por exemplo, gosta de você ou não? Eu acho que ela gosta. Eu acho que ela gosta. Mais do que você dela? Mais porque ela, principalmente pelo dia a dia, né? Pelo que ela fala, que fica mais no meu pé, que tem muitos ciúmes, essas coisas, e eu não sinto, nunca consegui sentir ciúme de nada. Não sente ciúme de nada nem de ninguém? De ninguém. E nem dos filhos também? E nem é muito apegado aos filhos? Aos filhos eu sou. Muito apegado ou um pouquinho? Um pouco. Não demais também, Não, né? demais. Não, você tem pai, mãe, irmãos? Tenho. E é apegado a eles ou também nunca foi? Essas coisas, minha mãe tem 10 anos que eu a vi. Sei. Então quer dizer que você é um indivíduo que, na verdade, não sente muita falta de gente. No trabalho você tem muitos amigos, muitas relações ou não? Não. Quer dizer, você é mais na sua... Tem muitos colegas. Né? Colega, mas amigo mesmo, íntimo, de verdade, não tem nada disso, né? Não. Quer dizer, então, não dá para dizer que seja propriamente um problema, mas você tem uma característica de personalidade, não é? Na qual você é muito pouco sentimental. Parece que o seu sentido é muito mais prático e também, sendo mais prático, também o aspecto sexual acaba predominando sobre o elemento que possa ser também de natureza sentimental. Então fica só uma vida meio... Não fica meio sem graça a vida? Ou não fica? Eu sinto que fica, né? Eu sinto que fica porque não consigo... Quer dizer, você não pode falar eu te amo para ninguém, né? Não consigo. Então, eu gosto de muita gente, mas não tem aquele... E não sente falta de ninguém também, nem também dos não. amigos, nem de nada, né? De ninguém. Então, isso, você veja, visto por um lado pode ser até uma grande sorte, porque você pelo menos não vai sofrer de dor, nem de saudade, nem de nada disso. Por outro lado, é um certo vazio, quer dizer, é uma característica da sua personalidade, uma característica da sua natureza, né? Ser muito mais racional e, obviamente, mais sexual do que sentimental. Eu acho que a melhor coisa aí seria você se conciliar com o jeito seu de ser, não é? E, evidentemente, tentar viver da melhor maneira possível deste modo. Dificilmente isso vai se modificar, né? Não vejo muita chance disso mudar. Agradeço a sua participação. Temos mais um telefone aqui. Seu nome, por favor, identificando. Oi, boa noite. Meu nome é Carol. Eu sou de Piracicaba. Sim. Tenho 28 anos, sou casada. Faz mais ou menos vai fazer 5 anos que eu sou casada. Sim. Aliás, sou a segunda esposa do meu marido. Ele tem 2 filhos adolescentes que eu fui morar com eles, né? E no começo é tudo lindo, tudo, né? Me diga uma coisa, você está com o rádio ligado aí? Estou abaixando o som. Abaixando, porque senão está dando eco. Da microfonia, né? Então aí... O seu marido quantos anos tem? Hoje ele tem 42. E qual é a idade dos filhos dele, do primeiro casamento? A menina tem 19 e o menino tem 18 e mora com a gente ainda. Sei. Só a menina que foi embora estudar em outra cidade. Sei. Porque não aguentou mais a nossa relação e decidiu ir embora. Sei. E a gente tinha uma relação muito boa no começo, né? Assim, os 4, eu ajudei muito ela, eles têm uma mãe meio problemática, a gente ajudou muito ela. E de repente o mundo caiu, assim, eles se viraram contra mim, que eu não entendia. E foi num período que eu também acabei ficando grávida, assim, descobri que fiquei grávida, e eu perdi também muito rápido, eu fiquei muito abalada, e a gente discutiu muito tempo e eu atribuí também a culpa de eu ter perdido o neném a eles. Isso já faz mais ou menos 1 ano, vai fazer 1 ano agora, e até hoje a nossa relação não volta se eu quero, eu não consigo perdoar, e também nem sei se eu quero perdoar em questão a isso, assim, eu não aceitei ainda as coisas que eles falaram, e eu
lembro a cada dia exatamente as palavras. Mas eles falaram coisas muito agressivas contra você? Muito. Falaram que eu não era ninguém. Mas isso quando eles souberam que você estava grávida? Quando souberam que eu fiquei grávida, eu li e eu ouvi falando que esperava que eu não tivesse, que de repente eu morresse junto com o bebê. Isso me marcou muito, eu acho que eu nunca me esqueci. Você acha que era ciúme deles? Pelo fato Também. Mas ou você acha que era o que eles sempre acharam e que colocaram para fora nesta hora? Também. Assim, eu fiz terapia, né? Também faço psicologia, mas também fiz terapia durante esse período. E eu acho que pode ser uma questão de ciúmes e pode ser também uma coisa que eles sempre sentiram e você também tem mostrar. E você também tem ciúme deles? Às vezes, quando eu quero ficar com meu marido e ele tem que sair para buscar, o seu marido eu acho que não é legal. Eu acho que, já tem 18, 19 anos, tem que aprender a se virar sozinho. Eu tenho que ficar sem ele porque ele tem que ir. Aí eu fico meio chateado. Seu marido é muito apegado a eles? Não muito. Não, né? Não muito. Então, a impressão que dá é o seguinte, que realmente nessa gravidez, realmente acabou acontecendo, a sua gravidez, né, que acabou acontecendo uma crise mais forte, pelo menos e mais explícita de ciúme, não é? Acabaram manifestando mais claramente a agressividade, e ao manifestarem mais claramente essa agressividade, você, por coincidência, provavelmente perdeu a criança, e tendo perdido a criança, acabou atribuindo a eles a responsabilidade disso. E aí você que ficou com mais raiva deles e não perdoa, não é isso? Eles estariam em condições dispostos a retomar uma relação melhor com você? Se eu tenho condições? Eles gostariam? Ou eles também não têm interesse? Não, o menino deixou bem claro que não tem interesse nenhum em falar comigo. E como é que o seu marido se coloca diante disso? Ele se coloca que eles não sabem o que eles fazem. Sim. E na realidade é uma ciumeira danada, mas você sabe que isso é extremamente comum. O maior problema dos segundos casamentos são os filhos dos primeiros casamentos, né? É a maior encrenca que tem. Se o grande problema dos primeiros casamentos são os sogros, as sogras e principalmente as sogras, no segundo casamento são os filhos dos primeiros casamentos que são a fonte da tensão. Eu acho que você deveria ter um pouquinho de paciência e tolerar, porque eles já estão numa idade que falta pouco para irem embora, o seu marido não é tão apegado a eles, em pouco tempo esse assunto vai se resolver espontaneamente com eles indo cuidar da vida deles e deixando você e o seu marido em paz. Agora, a única coisa que eu acho que você não está certa é imaginar que houve alguma relação entre as brigas com eles e a perda da criança. Aí é imaginar que realmente o pensamento negativo deles é que destruiu a gravidez. Eu acho que a gravidez realmente provavelmente foi interrompida porque alguma coisa não estava indo tão bem no seu organismo ou com o seu feto. Melhor tentar outro filho também. Talvez isso ajude mais você a ficar feliz. Agradeço o seu telefonema e temos mais um ouvinte para falar outra vez pelo telefone. Seu nome, por favor? Alô, boa noite. Meu nome é Eduardo. Eduardo, de onde você fala? Aqui em Braço, São Paulo. Sim. Primeiro, parabenizar pelo programa, doutor Gicovati, né? Muito obrigado. Uma excelente ideia. Eu queria falar assim, não, infelizmente, não por enquanto, um caso meu, né, particular, mas aquele velho fantasma dos homens, né, doutor Gicovati, da disfunção erétil e da ejaculação rápida. Como que o senhor poderia falar sobre, em termos da sexologia, né? Sim. Como mas não é problema seu? Graças a Deus, por enquanto ainda não. Por enquanto não? Quantos anos você tem? Eu estou com 52, né? Ixi, então... Estou caminhando para isso. Longe ainda. Mas dá para... Então, na realidade a disfunção erétil é um nome novo para um assunto antigo, né? Uhum. E a ejaculação precoce não. A ejaculação precoce a pessoa ou tem ou não tem. Quer dizer, se você nunca teve, provavelmente é o contrário até. A ejaculação precoce tende a ser um fenômeno que se manifesta desde a mocidade e melhora com o passar. Com a experiência, né, da pessoa. Com o controle e com o domínio. Agora, a disfunção eréctil é um problema que realmente só tem alguma gravidade e alguma importância com o passar da idade, quando a vascularização da região do pênis diminui, o que é normal por causa do envelhecimento.
Com o passar dos anos, o desejo diminui um pouco, mas não é ainda o seu caso. Mas ele vai diminuindo bem devagarinho, e a própria disfunção eréctil não precisa se preocupar, porque hoje existem recursos bastante interessantes que permitem a você, tomando algum tipo de medicamento, resolver isso com facilidade. Não se preocupe por enquanto, você está longe ainda, assim. Espera mais uns 20 anos, daqui uns 20 anos você liga de novo para cá para a gente conversar, tá bom? Obrigado, boa noite. Boa noite. Agora temos mais uma pergunta pelo telefone, seu nome, de onde você fala e qual o problema, por favor. Eu sou Alex, de Vila Velha, Espírito Santo. Pois não. O problema é o seguinte. Aliás, antes eu gostaria de parabenizar esse programa de vocês. É uma ideia que estou aguardando há muito tempo. Muito obrigado. E até a pessoa que tem envolvimento comigo está ouvindo agora também, por recomendação minha. Muito obrigado. Você aproveita e recomenda para vários amigos, então, para a semana que vem. Com certeza. E a questão é a seguinte. Eu tenho um relacionamento com essa moça. A gente está em diferença de idade, 11 anos, que nunca atrapalhou. A gente tem uma relação turbulenta. A gente vive entre o amor e o ódio. Tem horas que a gente tem vontade até de ficar juntos para sempre. A gente nunca se casou nem nada, mas é uma paixão. A libido é uma coisa lá em cima, né? O sexo é uma maravilha. Sim. Mas a gente briga por coisinhas mínimas. Os dois são briguentos, né? Briguentos demais. Os dois? Os dois. Parecemos dois adolescentes. Vivemos nos culpando, nos enganando um ao outro. E a gente nunca conseguiu ficar junto e... Você confia nela? Um pouquinho só. Ela confia em você? Pouco só também. Você é confiável mesmo ou não? Não sou tão confiável, não. Não? Não. 90%. 90% não é suficiente para uma história com essa intensidade. Sabe o que acontece aqui? Parece assim, dois indivíduos muito parecidos e os dois meio imaturos, muito estourados e pouco tolerantes à frustração e contrariedade, né? Que com qualquer pequena contrariedade já sai estourando como se fosse criança mimada, né? Então, duas crianças mimadas, isso é curioso porque isso cria um clima erótico sensual muito forte, muito intenso, vai muito bem na parte sexual, mas no convívio vai tudo bem desde que não tenha nenhuma divergência, o que é quase impossível, porque deve estar briga todo dia aí, né? Senão todo dia sim, dia não. Acho que o trabalho aí seria vocês dois conseguirem avançar um pouquinho mais e aprenderem a lidar um pouco melhor com contrariedade e frustração, aprenderem a se controlar um pouco mais, serem pessoas um pouquinho mais maduras nesse sentido, né? Para poder preservar essa coisa linda que é a intensidade forte da sexualidade, mas num clima que seja de confiança e de lealdade e principalmente de tolerância e respeito pelas diferenças. É fácil falar, né? Difícil conseguir, mas vale a pena tentar porque quando se tem uma boa relação também a gente tem que tentar tudo, né? Muito obrigado pela participação. Mais um outro ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Alô, meu nome é Gustavo. Gustavo, de onde você fala? São Paulo mesmo. Fala, Gustavo. Queria que você abordasse um pouco o tema da traição. E, por exemplo, se por acaso eu sou casada há 25 anos e quando a pessoa sai com uma garota de programa, por exemplo, se isso configura uma traição, ou se quando uma pessoa sai com outra pessoa que seja casada também várias vezes, né, com um negócio meio já rotineiro, se configura traição também, desde que isso não interfira no relacionamento afetivo do casal, o casado, com filhos e tal. Gostaria que eu abordasse esse tema. Depende de várias coisas, inclusive da mulher ficar sabendo ou não, porque... Não, ela não fica sabendo. Não fica sabendo? De nada? Não. Então, aí é o seguinte, 100% leal, quanto tempo, qual é a sua idade? Eu tenho 50 anos. 50 anos, 25 de casado, é isso? Então, eu posso dar a resposta de vários modelos aqui. Alguma que agrade a todo mundo, uma que agrade só aos homens, outra que agrade às mulheres. Conceitualmente, por exemplo. Conceitualmente não tem. Conceitualmente a infidelidade é infidelidade. Quer dizer, você ter qualquer tipo de intimidade sentimental ou sexual com qualquer outra pessoa que não a sua mulher é infidelidade e é deslealdade, vamos dizer assim. Agora, há graus, se você quiser pensar em termos da nossa cultura. Na nossa cultura machista, masculina, não é? A infidelidade sexual masculina é, vamos dizer assim, um crime menor por comparação com a infidelidade sentimental.
não é? Quer dizer, nós vivemos numa cultura onde a infidelidade masculina é desse tipo, quer dizer, puramente sexual, que é completamente diferente, você se apaixona. É tolerada e as próprias mulheres se toleram, fazem vista grossa, algumas vezes nem percebem mesmo. O homem, quando sai com uma prostituta, não é? Realmente não deixa muito rastro. Isso aqui, se ele foi sair com a prostituta ou foi beber com os amigos, é realmente mais ou menos a mesma coisa como resultado final, né? De todo modo, é para tolerar, mas não é nada que a gente possa aplaudir, bater palma, né? Se puder evitar, eu acho que você só ganha com isso. Para manter um casamento. E olha, vou lhe ser sincero, para manter o casamento e para manter o bom nível sexual do casamento daqui para frente, acho melhor não ficar pulando muito a cerca, não, porque você sai depois com menininhas aí com 20 e poucos anos de idade, você vai começar a achar a senhora, sua esposa, meio menos interessante do que ela poderia ser se você tiver. Tá acontecendo. Então você trata de criar juízo, largar a mão de ser tonto por causa de umas puladas de cerca, cuida daquilo que você tem de mais importante. Obrigado pela participação. Agora eu tenho aqui um e-mail do Eduardo de Brasília, que nos enviou o seguinte: já li praticamente todos os seus livros, que mudaram para melhor meu jeito de ser. Muito obrigado. Só fracassei com o deixar de ser gordo, pois ainda estou com 100 quilos, embora com 1,80 m. Vou ser direto. Estou amando uma bipolar típica, de quebrar espelhos e o meu carro. Há alguma maneira de negociar com uma pessoa deste tipo e ter um relacionamento razoável? Ou, por não ser psiquiatra, devo deixar o barco antes que eu próprio ingresse num quadro de transtorno mental? Olha, não é por ser ou não psiquiatra, mas, na realidade, quando a gente está casado com uma pessoa e essa pessoa desenvolve problemas, tanto de ordem física quanto de ordem emocional, evidentemente a gente aceita e tolera, e ajuda e participa, e mesmo se a pessoa adoecer fisicamente, a gente ajuda em tudo que pode. Agora, no início, antes mesmo de começar um relacionamento de compromisso mais sério, você ter uma mulher, que eu não sei se é só bipolar, parece também pela violência, um pouco mais do que isso, né? Alguma coisa que se chama de personalidade limítrofe, pessoa muito agressiva, estourada e com oscilações grandes de humor também. Não há como ser muito otimista em relação ao futuro psicológico desta moça, de modo que eu acho que se você não quiser transtornos maiores na sua vida, sendo ou não psiquiatra, eu acho melhor você pensar em cair fora enquanto é tempo. Um abraço para você e eu espero que a sorte lhe acompanhe nessa empreitada de romper elo, que é sempre muito difícil. Agora mais um telefonema. Seu nome, por favor, e de onde você fala? Meu nome é Manuel, eu moro em Guarulhos. Pois Meu problema é o seguinte, eu acho que eu tenho um problema. Porque eu tenho 17 anos e me relaciono com uma mulher de 31 anos. Na minha relação sexual, eu não consigo ter orgasmo. Ela, ao contrário, né, ela tem orgasmos várias vezes na relação. E eu só consigo ter orgasmo me masturbando. Isso é um problema ou é normal? Normal não é, né? Isso também não é um grande problema, mas não é normal. Você mesmo na relação, mesmo quando ela é bastante longa e serena, você não consegue ejacular? Não, a vontade vem e depois passa. Sei. Entendeu? Aí depois, quando eu paro, respiro, me concentro muito mesmo, aí eu consigo ejacular. Mas, assim, tem aquela impulsividade longa, muito longa, eu não consigo, não. Sei. Só concentrado mesmo. Sei. Quanto tempo demora a relação sexual com... Bem, eu consigo ficar mais ou menos 4 horas, mas não consecutivamente, parando, assim. Sei. E tudo isso sem ejacular? Sem ejacular. E depois só se masturbando, Só né? se masturbando. Sim. Então, na verdade, você quando se masturba, a ejaculação é fácil e rápida? Não, também demora. Também demora, né? Também demora. Então, você provavelmente é um tipo de pessoa que tem uma ejaculação bem lerda mesmo, bem retardada, naturalmente. Assim como existe gente com ejaculação precoce, existe gente com ejaculação retardada, ejaculação tardia. São variações de nascença, né? E, na verdade, você
não deve se preocupar com isso e nem considerar isso como um problema, e sim como uma característica sua. Eu, no seu lugar, aproveitaria isso, porque isso pode também trazer alguns benefícios em outras relações, né? Então, eu acho que você não deve encanar. Só não encana porque não tem problema nenhum. Variações da normalidade, cada um é de um jeito e nem todo mundo tem que seguir um modelo padronizado. Obrigado pela pergunta e pela participação. No Divã do Gikovati tem a produção de Alessandra Dias, Pétria Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos hoje foram de Afrânio Vanderlei. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Até lá. No Divã do Gikovati.